Boa noite, boa noite. Nossa live começando por aqui no perfil. Daqui a pouquinho a galera vai começar a chegar. Você que vai assistir essa live depois, a live hoje super especial. A gente vai conversar com o Juarez Filho, ele que é responsável, é o CEO da Ouro Minas. A gente vai conversar um pouco hoje sobre investimentos e investimentos olhando para o mercado de ouro, essa possibilidade. A gente tem falado bastante por aqui sobre criptoeconomia, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, a gente vai correlacionar, a gente vai perguntar um pouco sobre isso também, mas vamos entender um pouco mais sobre investimentos em ouro e vamos inclusive perguntar sobre investimentos em outros tipos de metais, se faz sentido, se não faz, correlacionar isso com a situação atual do Brasil, ano de eleição, pós-pandemia, muita coisa para a gente poder conversar. Deixa eu ver aqui se o nosso convidado já está por aqui. Eu ainda não estou vendo. Bom, enquanto o nosso convidado vai chegando, galera, vocês já podem começar a mandar perguntas por aqui. O assunto hoje é sobre investimento em ouro. Então, sobre mais uma possibilidade de diversificação da sua carteira, do seu portfólio de investimentos. Você que talvez já investe através de ações, através de fundos, através de criptomoedas, não sei. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ouro. Claro, lembrando sempre que nada do que a gente vai falar aqui hoje é recomendação de investimentos, mas a gente vai conversar com uma pessoa especialista sobre investimento em ouro e vai trazer as perspectivas, a opinião dela sobre esse assunto. Enquanto a gente espera, eu vou aproveitar para a galera que está entrando, está acenando, para entender de onde a galera que está com a gente aqui hoje, agora, de onde vocês são. Então, comece a mandar, pessoal, de onde vocês falam do Brasil. Eu sou e estou em Campinas, mas quero saber mais de onde vocês estão. E vou aproveitar, o nosso convidado já chegou, eu já vou chamar ele para entrar, mas antes eu quero aproveitar para dizer duas coisinhas para a gente fazer essa live bombar aqui hoje. Primeira coisa, para que você, se estiver gostando da live, aperte aí no canto da tela, no coraçãozinho, para que bombe de corações na tela, porque o algoritmo do Instagram vai entender que essa live tá bacana, tá legal, o assunto tá interessante e vai disparar para mais pessoas poderem estar aqui com a gente. E a segunda coisa, se você quiser também e estiver achando a live de um assunto muito relevante, você pode clicar aqui no canto direito da tela e mandar essa live para outras pessoas para virem para essa live, virem assistir. É isso. Bom, vou trazer o nosso convidado, Juarez Filho, pessoa extremamente importante do mercado de investimentos. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela e começar esse nosso bate-papo que vai ser riquíssimo hoje. Muitas perguntas por aqui, se você tiver perguntas por aí também, já vai guardando. Boa noite, Juarez, como é que você está? Boa noite, Zelson. Tudo bem e você? Tudo jóia também. Você me ouve bem? Te ouvo muito bem. Te ouço muito bem. Show de bola. Também estou te ouvindo muito bem. Que É um bom. prazer estar falando contigo aqui hoje. Maravilha. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com você aí. Eu, de vez em quando, escuto umas explanações suas aí. Bem convincente, bem agradável de escutar. Meus parabéns, tá? Maravilha. Continua me ouvindo bem? Bem, bem. Estou te ouvindo bem. Excelente. Maravilha. Então, eu também não só tenho assistido algumas das suas lives aí com outros convidados, assisti inclusive hoje algumas das lives que você fez, Fernando Urich e mais pessoal por aí, então muito bacana. O assunto é sempre muito importante, diversificação, e a gente entender um pouco mais. E é interessante, Juarez, eu já vou começar dizendo isso, e aí eu vou passar para você então se apresentar, falar um pouco sobre Ouro Minas, e aí a gente começa o bate-bola, que eu acompanho demais o mercado financeiro, não só como investidor, mas também como um influenciador, uma pessoa que trabalha de uma certa forma nesse mercado. E é interessante porque a gente fala muito, e a gente ouve muito, e a gente discute muito sobre vários ativos. E às vezes até sobre ativos alternativos. Mas eu pouco vejo conversas e discussões sobre ouro, então acho que é uma oportunidade muito legal aqui hoje. Ótimo. Não, é verdade, Zelson. E a Ouro Minas, ela tem feito uma campanha para mostrar para as pessoas, para o pequeno investidor, para o médio, ou mesmo para o grande investidor, que investir em ouro não é bicho de sete cabeças. É um produto que está começando a sair no mercado de uma forma mais fácil de se lidar. Então, nós temos feito o possível para isso. Essas lives que nós fazemos, essa forma de explicar, talvez de uma forma simples, para que as pessoas entendam que não é tão complicado. Não precisa ser um especialista para poder estar comprando ouro, investindo em ouro, coisa parecida.
Então, o ouro, ele é um produto, ele é uma moeda firme, que ele está entre os investimentos das pessoas, sim. Ele faz parte dos investimentos do mundo há muito tempo. Então, nós estamos, assim, trazendo cada vez mais para que as pessoas se sintam mais íntimas do investimento em ouro. Perfeito, muito bom. Juarez, eu queria que você então falasse um pouco sobre, se apresentasse um pouco mais da Orominas, como é que a Orominas trabalha, quanto tempo ela está no mercado, enfim, um pouquinho mais sobre a Orominas e também sobre você, que é o nosso entrevistado de hoje aqui. Tá bom. Bom, a Ouro Minas era uma empresa constituída por mineiros, tá? Nós somos mineiros de Minas e nós moramos no Paraná e viemos para o Mato Grosso e criamos a empresa no Mato Grosso. Eu e praticamente 5 irmãos. E chegou no Mato Grosso, nós começamos a trabalhar nas áreas produtivas e depois entramos na área de comércio, de compra e venda. Lá atrás seriam as comerciais, que compravam ouro e vendiam ouro, e depois o ouro criou uma opção de virar um ativo financeiro, pela 7766, e nós acabamos tendo que ir atrás de uma instituição financeira, que seria uma distribuidora de títulos e valores, para adequar os negócios que nós estávamos desenvolvendo. Essa foi a história da Ouro Minas. E tem 40 anos que nós fizemos isso. A experiência nossa é de cerca de 40 anos nesse mercado do ouro físico. Essa é a experiência que nós temos nesse aspecto. Legal. E dentro dessa história da Orominas, só para fechar essa introdução e essa apresentação, Juarez, você está desde o começo, você chegou depois, você está quanto tempo diretamente ligado à Orominas? Bom, eu morei no Paraná, morei em Uraí, uma cidade do Paraná. Eu trabalhava no sítio, depois eu fui trabalhar nas casas pernambucanas e trabalhei 1 ano na Pernambucana mais ou menos, fazia pacote, era pacoteiro na Pernambucana. Depois consegui, para não ficar no sítio, consegui um emprego no Banco Itaú. Trabalhei 2 anos e pouquinho no Banco Itaú. Entrei como boy no banco, que é contínuo naquela época. Aí eu cresci um pouco, virei escriturário. E depois uma vez um irmão meu achou um papelzinho que estava falando do Eldorado no Mato Grosso, em Alta Floresta. E ele foi primeiro, chama Rogério, meu irmão. Ele foi primeiro, ficou lá um tempo sumido. Aí depois, eu lembro que foi eu e o Robson atrás dele, peguei umas férias no banco, fiz um financiamento, dinheiro de hoje de uns R$ 1.500, para poder ir atrás dele. Fiz um credit check naquela época que chamava, fomos. Aí chegou lá, gostei muito daquela região, era muito difícil a região, mas eu apaixonei por aquela região do Mato Grosso lá. Aí voltei, pedi a conta do banco e voltei para lá. Meus outros irmãos meus foram também e ficamos lá no Mato Grosso. No começo era muito difícil, que não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, eu só pegava a Rádio Nacional de Brasília, mas era uma região que, inclusive, com o tempo, ela ficou um pouco assim perigosa, mas depois fomos nos adaptando lá e, graças a Deus, acabou dando tudo certo. Bacana. A gente, às vezes, também é uma coisa que às vezes a gente passa. A gente fala muito sobre a parte conceitual, prática, teórica e tal dos investimentos, mas às vezes a gente esquece do ser humano que está por trás disso, né? Às vezes a gente esquece de falar um pouco da história, da trajetória que tem por trás, e é legal conhecer um pouco sobre isso. Obrigado por dividir um pouco aí dessa trajetória com a gente, Juarez. Juarez, mas eu já quero começar te fazendo uma pergunta que eu não sei até que ponto a gente conhece, né? Até que ponto a gente já parou para se perguntar e pensar sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse para a gente começar o bate-papo falando de ouro, trazendo um pouquinho do contexto histórico. Como é que a gente saiu de uma sociedade que antes se transacionava por escambo, depois começou a utilizar diferentes formas de dinheiro, vamos dizer assim? Então, lá no Império Romano a gente utilizou sal, a gente já utilizou conchas como forma de dinheiro. Como é que a gente chegou na modalidade de dinheiro, vamos dizer assim, no ouro? Quando é que a gente começou a usar o ouro? Como é que é um pouco dessa história do ouro e da economia? Bom, você sabe que o salário vem da palavra sal, né? Exato. Então, o sal vem da palavra sal. E o sal, 1 quilo de sal já chegou a custar praticamente 1 quilo de ouro. Era mais ou menos isso.
Mas lá atrás, lá nos tempos antigos, lá, quando começou a era do metal, ali na Europa, houve começou as feiras. Vamos partir das feiras. As feiras faziam o quê? As pessoas apresentavam produtos. As pessoas apresentavam produtos e esses produtos, um tinha um crédito, o outro tinha crédito também, então eles trocavam papéis. Então aqueles papelzinhos eram os papéis de trocas nas feiras. Então, depois, com o tempo, esses papelzinhos tiveram o nome de letra de câmbio. Esses papelzinhos Perfeito. ficaram com letra de câmbio. Aí depois, trazendo até os tempos modernos, o que eles fizeram? Aí teve as letras de câmbio, que tinha a letra de câmbio portador, tinha a letra de câmbio nominal. Aí, nos tempos atuais, o que eles fizeram? A forma de transferir esses papéis dessa época, igualzinho daquela época, hoje, eles criptografaram esses papéis, que nós Ok. chamamos hoje de criptomoeda. Praticamente isso. Então, mas quando lá atrás começou as negociações, numa época em que o país que tivesse mais ouro, ele teria mais riqueza. Lógico. Perfeito. Então, aí começou os países a juntar ouro. Então, um país não queria sair do ouro dele para comprar coisa do outro, para perder uma quantidade que ele tinha. Então, Uhum. foi a era do metalismo. Então, o que começou a acontecer? Mais ou menos, eu estou resumindo muito aqui, tá? O que Claro, começou a claro. acontecer? Os países começaram a procurar novos horizontes, outros lugares. Começou a descobrir a América, descobrir outros lugares, indo atrás de novos lugares para criar novas condições. E a era do metalismo, o metal, ele era um instrumento de troca muito forte, então os países trocavam principalmente o ouro para se pagar as contas assim por diante. Tanto é que a primeira dívida externa do Brasil com a Inglaterra, que foi praticamente de 15 toneladas de ouro, Portugal, quando Uhum. saiu daqui, ele deixou essa dívida para o Brasil pagar. E o Brasil Exato. pagou. Aliás, é importante observar, Napoleão, ele foi um vilão, né? Napoleão. Uhum. Mas Napoleão, ele contribuiu um pouco para o crescimento do Brasil. Uma forma assim, esporádica falando. Por quê? Porque Napoleão, quando estava lá na Praça 15 lá de Veneza, ele falou que ia para Portugal. O que a coroa de Certo. Portugal fez? Saiu correndo de lá, veio para os quintos dos infernos, que era o Brasil. Então eles trouxeram a coroa para cá. Quando eles trouxeram a coroa para cá, o Brasil começou a desenvolver e tal. Aí, quando acabou as invasões de Napoleão, eles voltaram e deixaram o Dom Pedro aqui. Bom, eu estou fazendo essa ilustração porque o ouro envolve muita coisa no meio de tudo isso. Ele vem de países com muitos anos atrás disso. Então, ele foi se tornando. Por quê? Porque ele era um material assim que ele não enferrujava. Ele poderia descobrir que ele tinha outras aplicações além de investimento. Ele Uhum. embelezava, assim por diante. Então, ele teve o valor glamouroso dele, o valor de investimento dele também. Como se fala nas minas do rei Salomão, de ouro, aquela coisa toda tal. Então envolve muita coisa. A própria história, o próprio acontecimento na Terra foi fazendo com que afunilasse e ele virasse um produto assim tão especial como um produto de garantia de fortuna, de riqueza e de garantia de investimento. Bacana. Bom, para quem está chegando agora, a gente está no bate-papo aqui super bacana. A gente começou agora a explorar por que ouro, né, como um tipo de investimento, por que o ouro como patrimônio, por que ouro como proteção. Então, a gente está conversando um pouquinho aqui sobre ouro nesse contexto de um mercado financeiro de investimento. E aí, eu vou fazer duas perguntas agora em sequência, que eu acho que talvez são as primeiras perguntas que qualquer pessoa, o dia que cogitar, se é que já cogitou, se vai cogitar a partir de hoje, investir em ouro, ela vai se fazer. Então, a primeira pergunta é a seguinte, Juarez, por que investir em ouro? Ou seja, quais são as características do ouro como investimento ou como patrimônio, ou ainda como proteção, né, de capital? Então, quais são as características que o ouro tem que nos fazem o seguinte? Então é por isso que eu vou investir pelo menos um pouco em ouro. Por que investir em ouro? Então vamos lá. Você já viu uma batida do pica-pau na árvore? Já viu falar? Toc, 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 Claro. pica-pau? Uhum. Tá. Quando o pica-pau faz aquilo, ele faz um buraco na árvore. Quando ele Certo. faz aquele buraco na árvore,
Ele pega uns coquinhos muito pequenininho, ele vem depois, coloca um atrás do outro, vai batendo ali. Tá Por que bom? que ele guarda aquilo? Sendo que ele vai em tudo quanto é lugar, ele encontra um coquinho daquele para ele comer. Nos momentos difíceis, ele sabe aonde ele guardou aquele coquinho. E a hora que ele precisar, ele vai lá e puxa esse alimento. Então, por que investir em ouro? O ouro, além dos outros investimentos que são todos plausíveis, lógico que para a pessoa olhar com atenção, ele é um investimento muito seguro e você é dono absoluto dele. Se você tiver uma Ferrari e você for parado por um guarda e você não pagou IPVA, ele não leva ela embora? Uhum. Enquanto você não pagar o IPVA, você não tira ela, daquele momento em diante ela não é tua mais. Se você nunca pagar, nunca mais ela é tua. Se Ok. você tem o dinheiro no banco, se você tem em determinado local, você está sempre dependendo de alguém. O ouro, quando você tem ele, por exemplo, guardado, na sua condição de guardar, você é dono absoluto do seu produto, ele rende por si. Por exemplo, eu Uhum. sempre falo aqui que nos últimos 20 anos, o ouro subiu, ele se sobrepôs 600% sobre o dólar. 600% sobre o dólar. Então, ele é um produto para você ter como um patrimônio, como um bem guardado. E outra Ok. coisa, quando a pessoa está comprando ouro, ele não está gastando dinheiro. Porque a hora que ele quer vender, ele vende imediatamente. Pega, compra um título de capitalização, compra aí 100 mil em título de capitalização, compra 100 mil em ouro. E depois de 3 dias você precisa vender. Depois de 4 meses você precisa vender. Depois de 1 ano você precisa vender. Você vai ver a diferença. Aí você vai sentir qual a diferença do produto. Aí vem o título de capitalização, que fala, mas lá posso receber um prêmio. É 1 em 1 milhão. Tudo bem. Uhum. Mas, para a questão, o ouro ele é considerado um patrimônio seguro. Ele é um patrimônio seguro. Então, quando a pessoa compra ouro, você está assegurando uma parte do seu patrimônio. Então, se você abrir um pouco, se a pessoa abrir um pouco a cabeça e pensar como patrimônio, ele vai sentir isso. Igual às vezes eu Certo. explico nas lives que, por exemplo, se você comprar uma casa aí por 100 mil reais e Uhum. você comprou 100 mil em ouro como patrimônio também, e você precisar de um financiamento, a casa você vai ter que estar com os documentos lá, tá, em cartório, aquela burocracia toda. E você vai chegar no banco, na Caixa Econômica, por exemplo, ela vai te emprestar 50% do valor. 50%. E se você tiver com patrimônio ouro, o mesmo valor, lógico, você vai estar com a documentação dele, vai estar a nota fiscal ali, você chega na caixa, e outra coisa, o juro, você penhorando a sua casa, ela vai ser 1,5%, 1,7%. Agora, se você tiver com ouro, ele vai te emprestar 80% do valor e o juro vai ser 0,8, 0,7, 0,9. Vai ser muito baixo. Então, é um produto para você se alavancar a qualquer momento. Apareceu a oportunidade, você tem o dinheiro na mão. Você, quando vai, por exemplo, não quero discriminar os bancos nisso, mas quando você vai no banco, você tem um dinheirinho no banco, já vem um seguro, vem um consórcio, vem não sei o quê, vem não sei o quê, ela te empurra um monte de coisa ali, já foi sua renda de 2 anos daquele produto. Se você tiver Uhum. com o produto rendendo a X%. Por isso que as pessoas que estão cuidando de contas hoje, os assessores que estão cuidando das contas de aplicações e ações, está crescendo muito porque essa pessoa direciona a pessoa da condição correta para ele fazer o investimento Perfeito. dele. Porque às vezes ele chega no banco, o banco também faz o investimento, faz. Só que ali tem um gerente ele com a obrigação de enfiar em você 10 produtos. Senão ele não cumpriu a meta dele. Então, os Exato. brokers hoje, os brokers que atendem o cliente, dá aquela atenção para o cliente, o cliente acaba ficando muito mais satisfeito e acaba atingindo o objetivo que ele quer. Não que ele vai ser perfeito, mas ele consegue chegar o melhor possível daquilo que o cliente deseja. Perfeito. Vamos para essa segunda pergunta emendada com essa, porque algumas pessoas aqui já perguntaram aqui na live. Como é que, primeiro, quais são as formas de investir em ouro? Como é que eu compro ouro, né? Em que formatos eu compro, em que formatos eu posso investir em ouro e, decidindo por eles, como é que eu compro cada um deles? Então, quais são os formatos e como é que eu compro cada um deles? Bom, tem as ETFs de ouro também, que você pode comprar através da corretora. As corretoras estão, algumas delas preparadas para isso, estão inclusive investindo nesse setor. Você pode comprar na B3 também através de uma corretora, sempre através de uma corretora.
E você pode comprar ele físico na Ouro Minas. Você pode comprar ele físico ou pelo aplicativo. Nós temos um aplicativo pelo celular que chama Ouro Minas App, que você chega lá, faz o seu cadastro, você sai o dinheiro da sua conta, você compra ali 10, 20, 30, 40 gramas, 1 quilo, quanto você quiser comprar, mais ou menos. Deixa eu aproveitar de fazer essa pergunta aí, Juarez, porque alguém já perguntou aqui também. Qual é a quantidade mínima para comprar de ouro físico? A quantidade mínima para comprar é 1 grama. É 1 grama de ouro, que vai custar hoje R$ 320 aproximadamente. Ok. Então, a forma que ela compra física é dessa forma. Quando você compra um ouro na bolsa e você vai retirar esse ouro, você tem que marcar, ele vai te dar um documento, você vai no Banco do Brasil depois, ou no outro custodiante, depois de uns 3 ou 4 dias, ele vai marcar uma data para você retirar essa, sei lá, uma quantidade de 100 gramas de ouro, por exemplo. Você vai nessa data e vai retirar, e muitas vezes você tem que mandar um carro de segurança lá para retirar isso aí. Então, é extremamente burocrático. Com a Ouro Minas, você vai, como você já tem um cadastro, o compliance já fez aderiu você lá dentro, tudo, quando você for vender ou comprar, a entrega é imediata e a compra e a recompra é imediata também. E você recebe na tua casa, se você quiser guardar ouro na tua casa. A pessoa às vezes fala, como que eu vou guardar ouro na minha casa? Guarda, onde sua mulher guarda as joias dela. Guarda no lugar que você vê que tem segurança na tua casa. Então, essas formas de comprar, e através do aplicativo também. Porque a liquidez é imediata. Se você pegar 10 gramas de ouro, 10 graminhos de ouro, e for em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, você vai achar um comprador. Você vai achar um comprador. Você não tem dificuldade na liquidez. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, quando a pessoa está comprando ouro, não está gastando dinheiro, está guardando dinheiro. Sem dúvidas. Deixa eu aproveitar isso que você falou. Essa mesma lógica e essa mesma facilidade que a Ouro Minas oferece para os clientes na compra, a Ouro Minas também na venda. A Ouro Minas também faz a compra de ouro de pessoas e de empresas e a lógica é a mesma quando ela faz essa compra ou não? Exatamente. Uma das vantagens da Ouro Minas, porque as pessoas que trabalham são pessoas especialistas no setor. Quando ele chega com ouro, por exemplo, para vender, ali, imediatamente, se consegue ver a qualidade e já fazer o pagamento da pessoa. Faz o cadastro, lógico. Sempre tem o cadastro, sempre tem a condição de passar por um compliance para poder se efetuar tanto a compra quanto a venda. Tá bom, perfeito. Eu vi, inclusive, Juarez, em algumas lives que você fez, como eu disse, eu assisti algumas lives suas já nesses últimos meses. Eu já vi você mostrando, inclusive, como é que é, né, o pedacinho de ouro que a Ouro Minas vende. Eu não sei se você tem aí para mostrar, mas se tivesse, seria legal para caramba mostrar para o pessoal aqui como é que vai chegar o pedaço de ouro que ele vai comprar na casa dele. Se estiver agora, já vou mostrar, se não, tudo bem. A hora que tiver pronto, tá aqui. Aí, boa. Chega nesse envelopinho aqui. Aqui dentro vai um certificado. Da garantia da mercadoria, do ouro, né? E aqui dentro vai o ouro embalado. Muito bem. Esse sistema de embalagem nosso aqui, a barra de 1 grama, ela é do mesmo tamanho da de 1 onça Troy. O que nós mudamos é a espessura dela. Porque se você pegar 1 grama, ela fica muito pequena. Então, nós criamos nós chamamos até de padrão dólar. É um padrão dólar, que o dólar, a nota de $1 é do mesmo tamanho da de 100. Então, eu acho interessante isso. Então, nós criamos esse padrão e esse cartão de ouro aqui, ó. E tem também um que é uma pirâmide. Eu vi essa pirâmide você mostrando uma live, eu achei super legal a pirâmide também. Você sabe que as pessoas compram essa pirâmide aqui e eles compram uma bússola para largar uma das pontas ligada para o norte. Olha aí. Eu não sei se é superstição, mas dizem que acaba chamando mais dinheiro. E outra coisa, sempre que você tem uma barrinha de ouro dentro do cofre, parece que chama o dinheiro, viu?
Olha, olha aí, galera. Tá aí a dica do Juarez, deixar pelo Não menos tem um aquelas grama de ouro ali dentro pulseiras que do as copo. pessoas usam, que fala que dá sorte, aquela coisinha toda? Então, ter um ouro é igual ter um amuleto da nota de US$ 2. Não fala da nota de US$ 2 do amuleto? Então, ter 1 grama é praticamente a mesma coisa. Boa. Juarez, vamos começar a avançar para as perguntas aqui Ó, mais eu vou te práticas. É o seguinte, mandar, vamos lá. Primeiro aqui, ó, mais práticas. Pode falar, pode falar. eu vou te mandar uma barrinha dessa, aqui, ó, do, Boa. tudo certinho pelo correio, do jeito que nós mandamos para o cliente, para você ver como é que é a nossa logística. Aí depois você fala sobre ela, tá bom? Fechadíssimo. Tá fechado. Já Beleza. vou agradecer. Obrigado demais pelo presente. E assim que chegar, eu vou falar dela por aqui, sem dúvidas. Vamos lá, vamos para as perguntas mais práticas e mais do cotidiano. Juarez, como é que é uma lógica, na tua percepção, óbvio, e lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, a gente está batendo um papo aqui e falando de percepções que a gente tem. O que você acha numa composição de portfólio, independente dos outros tipos de ativo que se tem numa carteira, o que é interessante ter em termos de ouro, percentuais de ouro num portfólio? Aí eu acho que a porcentagem de ouro no portfólio da pessoa tinha que ser de 10 a 20%. Ok? Ó, um tempo atrás, eu conversei com um amigo meu e ele foi casado com uma moça de uma família muito rica. E Certo. ele comentou comigo que o vô dela faleceu e tudo que ela recebia de aluguéis, um monte de coisa aí, era Uhum. obrigado a aplicar 20% em ouro. Então, essa é a recomendação que ele deixou da herança que ele deixou. Então, por Certo. isso que eu falo de 10 a 20%, mais ou menos, eu acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento. Legal. Vamos para uma outra pergunta aqui que também tem a ver com prática, tem um pouquinho de teoria econômica, sem dúvidas, mas também de prática é o seguinte. É, ativos que a gente está mais acostumado, fazem parte mais do dia a dia, então, de novo, ações, fundos, criptomoedas, às vezes, são coisas que, inclusive, mesmo o investidor mais de varejo fica acompanhando. Né? Então, por exemplo, se alguém compra uma ação da Petrobras, normalmente fica acompanhando diariamente, semanalmente, a questão do preço. Então, se você pergunta, cara, como é que você está... decidiu pela Petrobras? Ah, porque eu tenho acompanhado o preço, ela também paga um monte de dividendo, a Petrobras ficou um bom tempo sem pagar dividendo, mas voltou a pagar dividendo, e por aí o investidor compõe a sua tese. Minha pergunta é a seguinte: nessa tese de investimento do ouro, como é que é feita essa avaliação e como que tem sido o preço do ouro aí nos últimos 5 anos e como é que a gente faz essa avaliação do preço para então decidir aí pelo investimento? Bom, o ouro nos últimos 10 anos, vou colocar 10 anos, tá? Ele teve Tá bom? uma variação boa. Ele teve aqui, ó, de 2002 para cá, não, vamos por 20 anos, né? De 2002 para cá, o índice Bovespa, ele teve uma avaliação, isso porque o ouro ano passado não subiu muito. Ele não Uhum. subiu muito. Se você olhar no espaço de tempo aí, ó, em 2002, o ouro subiu 70%. Ele tem Certo, uma alavancagem muito forte. Depois certo. disso, ele teve uma caída em 3% em 2003, 8% em 2004. Aí ele só veio lá em 2009 a baixar em 3%. Aí 2013, 17%. E depois 2016, 12%. Mas as altas que ele teve nos outros anos subsequentes foi 12% em 2006, 32% em 2008, teve 32% em 2010, 15% em 2017, assim por diante. Tanto é que ele fechou o ciclo dos 20 anos com 308% de alta. Tá bom. E já a Bolsa fechou com 305%. Ele praticamente acompanhou Certo. nos altos e baixos. O ano passado a Bolsa fechou com praticamente 11% negativo e o ouro fechou Uhum. 4% positivo. Aí você vê o CDI fechou com 231 positivo nesses 20 anos, a poupança com 137% positivo. E o dólar com 124% positivo. Certo. Então, o ouro, você percebe que, flutuando no meio dos investimentos, ele teve a sua valorização em destaque. Então, e a perspectiva para 2000 fala assim, daqui 10 anos, como é que está? Daqui 10 anos, a perspectiva do ouro está para cerca de uns 10 mil, perdão, 2030, mais ou menos. Aham, Ele vai aham. estar chegando uns US$ 3.000, mais ou menos. Certo.
Então ele vai subir por ano mais ou menos 5 a 6% ao ano. Ele vai ter essa alta. Mas a Ok. alta em cima, ó, é muito importante explicar, quando fala da alta de ouro, fala em cima do dólar. Hoje, por exemplo, o ouro parece que ele abaixou, mas o Uhum. ouro não abaixou. E lá fora, na cotação lá fora, na onça Troy, ele subiu para $1.900. Ele Uhum. estava 1.750. Para você ter uma ideia, quando ele estava 1.750 em reais, ele estava mais alto do que hoje a 1.900 em dólar. Porque o dólar estava 5,80 Aham. por aí. Aham. Hoje ele está Aham. praticamente 5,5, alguma coisa assim. Então, Uhum. essa diferença faz com que parece que ele caiu. Não. Mas lá fora ele está com preço, inclusive por causa dessas crises. Sempre que tem uma crise, ele acaba se manifestando mais ainda, porque começa a existir assim, algumas dúvidas de exportações, entrelaçado de negócio entre países, e acaba ele sendo um investimento de espera. O Uhum. investidor pega, coloca o dinheiro nele, fica no stand-by até ver o que acontece. Todo dia você vê uma notícia, vai atacar a Ucrânia, não vai atacar, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Tem investidor que ele é cauteloso, que ele é conservador, peraí. Ele não brinca, ele fala, põe no ouro, acabou. Espera ver o que vai acontecer. Eu quero pegar esse assunto que você falou no início e voltou agora, e eu quero, inclusive, correlacionar ele com algumas coisas, mas antes, essa vai ser a minha próxima pergunta, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que tem muita gente, talvez, que pensa sobre isso, quem sabe desse contexto que eu vou falar, e eu confesso que eu já me perguntei sobre isso no passado, então eu quero ver a tua opinião. Olha só, a gente sabe que as moedas nacionais, desde o período ali pós-Segunda Guerra Mundial até 1971, então desde do encontro ali de Bretton Woods até 1971, as moedas nacionais, ou seja, as moedas emitidas pelos bancos centrais de cada país, eram lastreadas em ouro. Se não de todos os países, mas da grande maioria. Bom, a partir de 1971, os Estados Unidos puxou a fila, disparou, e aí os outros países seguiram, por isso nós temos moedas fiduciárias hoje. Minha pergunta é a seguinte: se as moedas nacionais, se as moedas impressas, né, criadas pelos bancos centrais, não são mais lastreadas em ouro, por que os bancos centrais continuam tendo ouro? Bom, eu acredito que lá atrás começou a se trocar o lastro de ouro por lastro tecnológico. Ok. Você percebeu que começou, ao longo dos anos, surgir as startups com novas ideias, tecnologia, a pessoa, ele mudou o comportamento de compra, ele mudou o comportamento do celular, ele deixou de comprar determinada coisa para ter um celular, o celular pulou da tecnologia para outra, de repente a pessoa criou um negócio social aí, cresceu, ficou valendo bilhões. Então, os valores começaram a ter outros valores. Então, o lastro, que era moeda, restringia as moedas exatamente aqueles valores. Mas não, eu Uhum, posso ter outros valores. Hoje, a uhum, ideia tem preço. Uma ideia uhum, tem preço. Uma ideia, às vezes, uhum, vale 1 milhão, vale 10. Então, nessa época, começou um desenvolvimento muito grande na área tecnológica. Então, os países começaram principalmente os Estados Unidos, a se deslocar um pouco, tanto é que ele saiu do padrão ouro. Ele falou, peraí, o certo. padrão nosso não vai ser o padrão ouro. Porém, não deixou de ter a moeda como reserva. Os Estados Unidos Ok. hoje tem a reserva dele é 8 mil toneladas, a do Brasil é 130. Você vê a disparidade de um país com o outro. Uhum, Então, uhum, a moeda, o fato dela não fazer mais parte do padrão ouro, não é que uhum. ela deixou de ser um produto econômico. Tipo assim, não é porque você se separou que o filho nasceu. Justo. É mais ou menos isso. Legal, legal. Bom, deixa eu retomar então. Agora sim, você falou lá no início, Ares, e eu achei bem legal você já ter falado isso logo no início, que o ouro é um ativo, né, para você ter principalmente em momentos difíceis. Você, Sim. inclusive, citou agora há pouco o exemplo, né, de uma pessoa que você conhece. Eu vi numa live você falando, né, num bate-papo ali com o Stormer, junto com o Fernando Urich, e o Stormer Sim. falando que a família dele, né, emigrou da Rússia para o Brasil, da União Soviética Sim, para o foi. Brasil, justamente utilizando o ouro, né, que
trouxe de lá para o Brasil para começar a vida aqui. Então, momentos difíceis, o ouro tem esse poder, né, de resolver muitos problemas. Uma coisa, você disse que ano passado o ouro não teve um crescimento tão forte, mas a gente viu, por exemplo, que logo no explodir da pandemia, ali em 2020, o preço do ouro ganhou um crescimento bem acelerado, né? Ou seja, parece que sempre em momentos difíceis o ser humano naturalmente corre para o ouro e o preço do ouro, então, automaticamente cresce nesse momento. Minha pergunta é a seguinte: tem muita gente, tem muitos especialistas, tem vários influenciadores, inclusive, no mercado financeiro, nesse exato momento, falando sobre dolarização do patrimônio. E aí, entre os contextos que essas pessoas têm falado da importância da dolarização do patrimônio, e aí, obviamente, falando de Brasil, ou seja, para os investidores brasileiros dolarizarem parte do seu patrimônio, alguns dos motivos apresentados têm sido, olha, o pós-pandemia, a crise de liquidez que a gente vai ter no pós-pandemia, a crise inflacionária, uma possível grande crise de liquidez, como a gente teve em 2008, enfim, não estou aqui para defender se isso está certo ou está errado, e inclusive um quadro de eleições no Brasil que vai deixar o Brasil muito volátil. Então, tem muitos especialistas, tem muitos influenciadores, tem alguns economistas falando, olha, é importante você dolarizar. Minha pergunta para você é a seguinte: dentro dessa lógica de dolarização, como é que você acha que o ouro pode, então, ajudar o investidor a dolarizar parte, a redear, né, parte do seu patrimônio nesse momento de estabilidade? Bom, eu tive um amigo uma vez que a gente dá um conselho, sabe aquele conselho que você dá e você não segue? Um amigo meu que uma vez, ele comentou comigo que ia trocar de governo, quando lá no Collor de Mello, lá atrás. Eu peguei e Sei. falei para ele o seguinte, ele falou assim, o que você acha? Tem um banco que está, eu posso aplicar em dólar no banco, o lógico corrigido em dólar, e ouro, o que você acha? Ele falou, compra ouro que você, o que acontecer você não vai perder, porque se acontecer um problema, um conflito com um país, com outro, com ouro você vai estar em todo lugar. Ele pegou o patrimônio dele, comprou tudo em ouro. Aí, Certo. quando teve o problema do Collor, ele chegou para mim, rapaz, você me salvou, muito obrigado. Mas eu não tinha feito isso. Mas olha só, eu acho assim que dolarizar o seu patrimônio é uma opção, Tá mas eu bom, não acho que seja a melhor opção. Eu tá acho que bom. você metalizar o seu patrimônio em ouro, por exemplo, é outra opção. É uma opção Ok. melhor. Porque o dólar, queira sim ou queira não, ele está atrelado a uma economia, lógico, uma economia muito forte, uma economia consistente, Uhum. mas a, o dólar ele está lá nos Estados Unidos e tem às vezes um conflito sim de comercial com a China, com outro lugar. E o ouro ele já é um produto internacional. Vamos Certo. pensar aqui, igual você falou do amigo aí que veio lá da Europa, lá, ou das guerras, lá veio para o Brasil e Uhum. trouxe ouro. Então, naquela época, ele devia ter outra moeda também que ele podia trazer. Mas ele trouxe ouro, porque ele sabia que o ouro era uma moeda internacional, era um produto internacional. Se você estiver em qualquer lugar, você fala, eu tenho ouro, tá aqui, você vai, confere e tal, faz aquele negócio. Se você falar que tem dólar, você tem que ver a complexidade daquela pessoa ter tido aquele dólar, como é que foi. Quando você está falando de ouro, você está comprando uma coisa do seu país. Uhum. Quando você fala de dólar, você está importando uma coisa de outro país. Parece que o dólar é uma moeda só. Não. O dólar, para vir para o Brasil, ele é importado, a moeda. Certo. Ela é importada. Perfeito. Ela é importada por alguns bancos, chega aqui, os bancos distribuem para as empresas autorizadas pelo Banco Central a comercializar o dólar. Essas empresas, por si, vai com seus representantes, lojas de shopping, outros lugares, e vende o papel moeda para o turista. Mas esse dólar Uhum. foi importado, ele é um produto importado, não é um produto Perfeito. nacional. Então, o ouro, vamos supor que o ouro que seja nacional, por exemplo, que a pessoa compre, embora ele seja nacional, ele tem um caráter internacional. Ele tem um Uhum. caráter mundial. Quando você vai vender um ouro para exportação, por exemplo, você vende para o mundo inteiro. O Uhum. mundo inteiro, quando eu comprar, eu quero ouro com teor de pureza tal, pronto. Então, se a pessoa gosta do dólar para poder fazer esse tipo de reserva, eu acho que não pode deixar de sair do objetivo dele, não. Mas ele poderia pensar um pouco no ouro, sim. Não só no ouro, em outros produtos que ele possa acreditar também. Eu estava Perfeito. observando numa revista Os Melhores do Ano de 2015, eu Sei. estava observando lá algumas empresas naquela época
que já vinha com um balanço muito negativo. Quando a Certo. gente fala, por exemplo, assim, sobre as ações de uma empresa, está subindo, está baixando, espera aí. Quando você está com a febre subindo, abaixando, você não pegou ela naquele momento. Foi um resfriado que você pegou no dia anterior, Uhum. foi alguma coisa que você teve no dia anterior àquilo. Então, quando você vê uma ação de uma empresa, às vezes o reflexo dela não é exatamente naquele dia. Pode ser um reflexo de 20 anos. Pode ser um reflexo que, por exemplo, morreu o conselheiro. Pode ser que a Uhum. pessoa teve um problema na pandemia, alguma coisa assim, e que o gestor teve. Quando gestão de empresa, muda as ações dela. Sem Gestão de dúvida. empresa muda o valor, gestão de empresa. Quando se coloca um gestor novo, você vê até os próprios governantes de país, quando entra um tipo de gestor, o mercado tem uma postura, entra outro tipo de gestor, tem outra postura. Assim acontece com as empresas também. Então, por Uhum. isso que o broker de uma pessoa ele tem que ser bem instruído, bem capacitado para dar essas instruções para que a pessoa possa fazer um investimento bem feito, para poder fazer suas trocas, fazer a sua proteção, a proteção do seu capital. Então, eu acho que ele não deveria deixar de ter, na questão, para proteger o patrimônio, inclusive, a questão de ter ouro. Eu seria mais o ouro do que o dólar. Legal, legal, legal. Legal é a tua percepção. Dentro, inclusive, desse loop, Não, eu é tenho outra coisa. observado e eu. Pode Desculpa, só falar. uma coisinha. Eu estou falando assim porque nós trabalhamos com dólar também, tá? Sim, sim. Nós vendemos os dois produtos, o ouro e o dólar. Mas se a pessoa perguntar, Juarez, eu compro, guardo ouro ou dólar? Eu vou falar assim, não, faz isso com ouro. Legal. Deixa eu aproveitar dentro disso que você está falando. Eu vi, e aí eu também fui pesquisar um pouco sobre isso. Eu vi você falando também numa live recente, que alguns países, incluindo o Brasil, recentemente aumentaram suas posições em ouro. Então eu queria te perguntar isso. Por que, que esse movimento está acontecendo também em relação a bancos centrais? Por que, que eles estão aumentando suas posições em ouro? Bom, o Brasil estava com a nossa posição muito baixa. Nós estávamos aí com 60 toneladas de ouro guardado. E só para você entender a dimensão disso, a diferença dos Estados Unidos tem 8 mil toneladas. Então, o país, eu acho que o país, quando ele é visto, ele é visto num todo. Ele é visto pela sua Sem dúvida. produção agrícola, ele é visto pelo seu estoque agrícola, ele é visto pelo seu rebanho bovino, ele é visto pela questão se tiver mineração de ferro, pelo seu estoque, pela sua venda, e o metal também. Então, eu acho Uhum. que o presidente do Banco Central, ele quis dar uma equilibrada nisso, porque para a moeda não ser de tanto risco. Porque Certo. o estoque nosso praticamente é em dólar. Por que não Uhum. tem ouro também? Por que não tem essa opção? Então, eu acho que foi uma opção que o Banco Central criou por questão de segurança, para nós termos os Perfeito. dois produtos. E eu acho que não para por aí. Eu acho que o objetivo do Banco Central é alavancar um estoque aí para, se está em hoje está em praticamente 106 toneladas, eu acho que o objetivo dele é para alavancar para umas 500 toneladas. Tá bom, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta assim que correlaciona com um assunto muito atual, Juarez. Nesse exato momento, a gente está vendo esse impasse, né, de um possível conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos lembrar que tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtoras de commodities muito importantes, principalmente para países como a Europa, né? Então, petróleo, gás natural. Um conflito nesse momento, só a possibilidade do conflito já começou a abalar o mercado financeiro. Para alguns ativos para baixo, para outros para cima, o petróleo está indo nas nuvens, por exemplo. Minha pergunta é a seguinte: como é que você vê num eventual conflito entre esses dois países, Rússia e Ucrânia, como é que você vê a posição de ouro, ou do ouro como ativo e de possível investimento em ouro? Como é que você vê a posição do ouro frente a um conflito desse de dois países com commodities muito fortes? Bom, eu acho que se o conflito se agravar, o ouro, porque a ideia é a seguinte: quando os países entram em guerra, então dá para se perceber que algum deles pode perder o valor da carteira dele. A moeda Perfeito. dele pode ficar com um preço mais baixo. Então entra em risco. Então, esses países, os países que começam a trocar a própria moeda desses países em ouro, o Uhum, próprio país começa a comprar ouro para ele ter uma proteção. Então, uhum. eu acho que o ouro a tendência é subir. Apesar que eu acho que esse negócio da Ucrânia aí
não vai prosseguir. Não tem lógica hoje, a Rússia voltar lá atrás, novamente uma Uhum, briga com a Ucrânia e, e criar essa questão de guerra, canhão, e atacar pessoas, eu vejo pessoas lá já se preparando para a guerra, eu não cabe uhum, na minha cabeça. Eu acho que o mundo evoluiu mais para isso. Eu acho que isso aí é um treinamento de guerra. ok. É um treinamento de guerra. Eu acho que treina, faz as suas manobras de guerra, tal, para ver como é que está a estrutura de guerra, alguma coisa assim. Mas eu acho que hoje uma guerra com a Ucrânia seria assim, uma coisa assim muito bizarra, muito bizarra. Ou talvez para mexer em alguma outra coisa que a gente nem imagina o que seja, para mexer em algum outro mercado ou de alguma outra coisa que a gente não sabe. Tipo, se Uhum, alguém sabe porque está batendo, o outro não sabe porque está apanhando. Mais ou menos entendi. isso. Igual, por exemplo, quando fundaram o Dubai. É uma história, vou contar ela troncha aqui, mas chegaram lá e conversaram com aquelas pessoas que estavam naquele lugar, que era um deserto, que ali pertencia a um outro setor lá do mundo árabe lá. Aí a pessoa falou, vai lá, pede a liberação desse local que eu vou contar dar uma notícia boa para vocês aqui. Aí Uhum, se uniu lá, os Emirados lá, foram lá e pediram até o gestor daquilo tudo, falou, vocês vão passar fome lá, porque lá não tem nem água naquele lugar. Falou, senão a gente dá um jeito. Aí liberou. Quando liberou, o cara falou, aqui tem uma riqueza enorme. E virou aquilo que virou. É uhum, mais ou menos isso. Então, às vezes, por trás disso, existe alguma coisa que a gente não tem noção, a gente não sabe do que se trata. A gente, claro. já aconteceu de haver guerras porque uma rainha não gostou do portão da outra, por causa do portão de um palácio. Então, às vezes acontece uma guerra por uma Uhum, coisa tão banal que a gente não sabe por que foi. Então está se falando de. Até agora eu não entendi por que essa guerra direito. Cada hora fala uma uhum, coisa. Mas às uhum. vezes tem alguma coisa que a gente não sabe que ocasiona tudo isso. Pode ser até uma briga de marido e mulher aí. Bom, Juarez, o nosso tempo aqui é 1 hora, então a gente vamos afunilando aqui. Eu tenho mais umas 2 ou 3 perguntas para fazer, se der para fazer, vou fazer, senão eu faço 1, 2 delas, e aí a gente finaliza a nossa live aqui. Então eu queria te perguntar o seguinte: você, inclusive, falou, né, e é um assunto aqui que a gente trabalha bastante aqui no meu perfil, que é sobre criptoativos. E aí, eu queria te fazer uma primeira pergunta, assim, ó, eu vou fazer a pergunta de bate-pronto, aquela transparência total. Muita gente fala que o Bitcoin é o novo ouro. Quero saber o que um especialista de ouro pensa sobre isso. Bom, imagina se uma pessoa falar para você que você é o novo Brad Pitt. Acho que não dá para mim, né? Acho que... Pois é, mas é mais ou menos isso. Por que fala que ele é o novo ouro? É porque é a nova segurança, a nova Ok. firmeza, a nova qualidade. É uma coisa para você confiar, para você ter. Ele não está falando que ele vai ser ouro, ele é o novo ouro. Então, ele já, por si, eles já estão falando a qualidade, a eficiência e a segurança que é o ouro. Por isso está criando a referência. Ok. Por isso está criando a referência. É o novo ouro, exatamente por isso, para dar credibilidade. Porque é uma moeda, porque o ouro, já falando em criptomoeda, é como se ele já fosse há muito tempo a criptomoeda mundial. Há muito tempo a criptomoeda mundial. Então, Ok. de fato, para ele ser o novo ouro, ele tem que ter a credibilidade do ouro. Ok, ok. E aí, assim, conectando com isso, a gente vê hoje, nessa economia que vem se formando digital, muitas pessoas já chamam de criptoeconomia, a gente vê algumas modalidades de ativos e de investimentos. Uma delas, que vem crescendo muito, que inclusive aqui no Brasil a gente já tem empresas investidas por grandes bancos nesse sentido, é a tokenização de ativos reais, transformando num ativo 100% digital e que você possa comercializar. Minha pergunta é, a gente já vê, inclusive, esse movimento da tokenização do ouro. Queria saber o que você pensa sobre a tokenização do ouro, se a Ouro Minas, de alguma forma, já pensou nessa possibilidade de
tokenizar uma parte do ouro que ela detém, vender isso como ativo? Enfim, o que você pensa sobre tokenização de ativos, especificamente do ouro? É o próximo passo do ouro, sim. Uma inovação aí que vai funcionar. A Ouro Minas já está pensando nisso, já tem uma Legal. equipe trabalhando nisso e dentro em breve nós vamos estar com o ouro tokenizado. Você Muito. falando em tokenização, uma coisa que tem que se observar, eu vejo às vezes algumas empresas aí com uma mina, por exemplo, que Uhum, fala que tokenizou a mina. As pessoas têm que tomar muito cuidado em comprar essas coisas que falam que são tokenizadas, porque tem que passar pela CVM. uhum, Isso tem que passar no critério da CVM para a CVM validar aquilo e ver se uhum. tem qualidade de fato de venda. Todo investimento ele não pode ser vendido assim, de qualquer forma, falando dessa forma, se tratando de investimento. Então, quando Perfeito. uma pessoa vê falar assim, eu tokenizei a minha mina ali, estou vendendo, está custando R$ 100 a fração, ou está custando 1.000, sei lá quanto. Espera aí, cadê o certificado da CVM autorizando esse produto? Se não Uhum. tiver isso, não faz isso não, nem que a vantagem seja muito grande. Eu não sei se você sabe que na crise que se aplica os maiores golpes. Perfeito, Por sem exemplo, dúvidas. assim, vamos supor que uma pessoa tem R$ 1.000. Ele só tem 1.000, mas ele tá numa situação muito difícil. O momento que ele mais é provável de ter um golpe é naquele momento, porque o cara chega e fala: me dá seus 10.000 que eu faço virar. Não, me dá seus 1.000 que eu faço virar 10. O sonho dele vai lá longe, ele pega, dá os 1.000 e perde os 1.000 dele. Uhum, Então, uhum. nesse momento de crise dele, é onde ele sofre mais. Se ele não tem os 1.000, ele empresta de outro, vai lá e faz aquele investimento e acaba perdendo. Então, hoje tem que se cercar muito de saber com quem está lidando, saber a origem daquilo, como é que está. Hoje em dia tem muita fake news, mas tem muita notícia certa também. Então, a pessoa tem que Uhum. se cuidar muito bem. É muito legal isso que você falou. Eu quero destacar, Juarez, porque esse processo realmente de tokenização, esse processo de criação de ativos digitais, sejam eles lastreados em ativos físicos ou sejam eles de caráter simplesmente especulativo, como esse mercado está crescendo muito, numa velocidade muito grande, é muito importante, realmente, você que está participando dessa live, está ouvindo, você que vai assistir depois, você pesquisar, você entender a fundo qual é o ativo, quem é a empresa que está por trás da criação desse ativo, quem são as pessoas que estão ligadas a essa empresa. Tokenização é um processo altamente seguro ao criar ativos digitais, mas se a empresa que está fazendo isso, as pessoas que estão por trás dessa empresa não são pessoas de confiança, que fazem parte de alguma forma do mercado e que estão abalizadas por órgãos, né, de regulamentação, como a CVM, Banco Central, enfim, você precisa tomar cuidado. Então, é importante, tokenização é o presente e vai cada vez mais ser o futuro, como você mesmo falou aqui, Juarez, mas a gente precisa fazer isso com muito cuidado, com muita cautela e com muita segurança. Juarez, última pergunta aqui para a gente poder fechar, e aí vou passar para você fazer as considerações finais e, inclusive, passar os contatos da Ouro Minas para quem quiser investir através de vocês, começar a comprar ouro através de vocês. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho observado, e eu também vi você falando nessa live, tenho observado por ler muita coisa, conversar com várias pessoas, que um movimento de investidores querendo comprar ouro físico tem crescido, né? Até talvez alguns anos atrás, a forma com que os investidores mais investiam em ouro era através de produtos financeiros, como você disse, ETFs ou de fundos multimercados que também diversificavam para ouro, mas a gente começa a ver um movimento de pessoas investindo diretamente na compra do ouro físico. Primeira pergunta, se isso realmente é uma tendência, vocês estão observando aí, e por que esse movimento, na sua opinião? Na verdade, é uma tendência, sim, tem aumentado muito as pessoas comprando ouro, investindo ouro como patrimônio, e eu acho que é uma tendência, porque as pessoas estão tendo mais acesso a muita informação, estão tendo acesso à informação, igual nós estamos falando sobre o assunto aqui, pessoas que eu vejo depois em alguns comentários, a pessoa falando, eu não imaginava que era assim, não sabia que era fácil assim, talvez. Mas, na verdade, você comprar ouro é igual você comprar qualquer produto. Se você vai no supermercado e compra uma geladeira, você lá faz seu cadastro, faz tudo e compra uma geladeira, e compra a televisão, comprar ouro é a mesma coisa. É um Uhum, produto que você está comprando. Então, não uhum, tem essa dificuldade. Então, essa facilidade e o conhecimento que as pessoas estão tendo e vendo também que durante
da pandemia também, foi muito Uhum. divulgado o crescimento do preço do ouro. Foi falado sobre muitos falaram sobre a segurança, o ouro foi muito comentado. Ele Uhum. foi muito Uhum. comentado. Então, isso também fez com que as pessoas olhassem com outros olhos. Eu, por exemplo, teve uma pessoa uns tempos atrás que ele ligou para comprar um ouro e comprou uma quantidade considerável lá de nós lá, mas ele ficou surpreso com a rapidez da entrega, com a rapidez a do cadastro, de verificação, que nós fazemos isso de forma muito rápida mesmo. Se não aprovar, a gente não aprova muito rápido, e se aprovar também, aprova muito rápido. Então, mas ele nunca tinha investido em ouro. É um industrial, ele nunca tinha investido em ouro. Ele Uhum. optou por investir vendo os comentários sobre ouro. Então, esse é o motivo que as pessoas Legal. estão voltadas mais. Um exemplo, esses dias eu estava no próprio escritório nosso, a faxineira estava perguntando para mim se o ouro estava subindo ou baixando. Falou, por quê? Porque eu invisto em ouro faz um bom tempo. Olha aí Inclusive, que ela legal. vendeu a parcela dela para poder comprar a casa dela. Então, vai desde uma pessoa que tem um trabalho mais humilde até uma pessoa que tem grande investimento, o ouro cabe no bolso de todo mundo. Ele Legal. cabe no bolso de todo mundo. Juarez, já quero te agradecer demais pelo nosso bate-papo. Essa conversa foi muito bacana, foi muito esclarecedora. Tenho certeza que quem participou e quem vai assistir depois dessa live vai ter acesso a um conteúdo muito bacana para, no mínimo, se nunca tinha pensado, nunca tinha cogitado na possibilidade de uma parte do seu patrimônio, de uma parte do seu portfólio estar em ouro, quem sabe a partir de hoje sim. Você fala uma coisa que é muito interessante, educação. Educação é uma coisa muito importante, então é por isso que a gente precisa estar sempre procurando conversar, falar, estudar sobre coisas novas. Então, sim, muito obrigado pelo conhecimento que você trouxe. Trabalho excepcional que a Ouro Minas tem feito como empresa, como companhia e como essa, de uma certa forma, essa força educadora também de investimentos aqui no Brasil. Obrigado. E eu vou fechar a live com duas coisas. Vou passar para você fazer as considerações finais e deixar aqui os contatos, a forma de as pessoas entrarem em contato com a Ouro Minas, mas eu quero destacar três coisas que você falou, que eu sempre destaco aqui, as três coisas mais importantes do bate-papo. Hoje, destaquei três coisas que você falou. Primeiro, ouro, proteção de patrimônio. Segunda, essencial para momentos difíceis. E a terceira, você falou uma coisa muito legal, o ouro é uma moeda internacional. Três coisas que eu destaquei de hoje. Passo para você, considerações finais aí e como é que as pessoas podem entrar em contato com a Ouro Minas. Ô Zelso, muito obrigado. Um papo muito bacana nosso aqui. Fico muito feliz quando eu consigo passar uma mensagem assim que a pessoa possa entender, eu possa ajudar. Bom, para entrar em contato com a Ouro Minas, é Ouro Minas Brasil, pelo Instagram, e tem o nosso site também, que lá você vai ver, a pessoa consegue ver o nosso site. Qualquer problema pode ligar também, direto nos nossos telefones também, que é o 3218-0999, que nós temos lá os nossos atendentes, procuramos dar a melhor assistência possível para os nossos clientes. Te agradeço muito, tá? E que Deus abençoe as pessoas que participou com a gente dessa live aí. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo, Juarez. Excelente, esclarecedora, vários pontos interessantes. Começamos ali pela história do ouro e estamos fechando com a importância do ouro para essa proteção, principalmente em momentos de crise, sendo essa moeda internacional. Uma ótima noite para você, para sua família. Juarez, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe também. Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigado, hein? Valeu. E boa noite para você que acompanhou a nossa live aqui ou que assistiu ela depois aqui no perfil. Uma ótima noite para todo mundo. Valeu. Abraço.